Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje, em nossa aula de geografia, nós vamos conversar sobre os recursos naturais. Mas o que são recursos naturais? Veja a imagem e tente identificar os recursos naturais. Observando a imagem, o que você acha que são recursos naturais? O que o homem não faz? O que é da natureza? Os animais, a água, o ar, árvores, vegetação. Veja quantos recursos naturais retratados nesta obra: solo, água, ar, vegetação, animais. O solo, por exemplo, ele pode ser utilizado para a produção de alimentos, criação de animais, extração de minerais. Recursos naturais são todos os recursos da natureza. São aqueles recursos que a gente explora por meio do trabalho para atender às nossas necessidades. Quando você pega uma fruta de uma árvore, você está utilizando o recurso da natureza para te satisfazer, para atender a sua necessidade. Você vê algum problema nisso? Eu acho que não, né? Nós podemos sim utilizar, explorar os recursos da natureza, mas o que não podemos é explorar e não retribuir. Nós devemos cuidar da natureza, dos recursos da natureza, para não acabar. Porque se a natureza acabar, como vamos sobreviver? Não é mesmo? Pense. Desde o momento em que você acorda, quais são os recursos naturais que você utiliza no seu dia a dia, na sua casa? Muitas vezes a gente nem pensa nisso. Usamos e nem damos conta, né, de quanta a natureza é essencial para a nossa vida, para a nossa existência. Vamos observar uma criança que acabou de levantar e ela está usando um recurso natural. A menina está escovando os dentes e ela precisa da água. A água é um recurso natural que utilizamos. Utilizamos para limpar a casa, para tomar um banho, para beber, fazer comida. Não tem problema algum usar esse recurso natural. A menina, ela utiliza a água para a higienização e usamos para tantas outras coisas no nosso dia a dia. A água, esse recurso natural tão valioso e tão importante, ele deve ser utilizado e não deve ser desperdiçado. Agora vamos ver a mesma Nina utilizando esse recurso tão valioso, tão importante, sem consciência nenhuma. Veja, a menina deve escovar os dentes com a torneira fechada. Agora o chuveiro, a descarga, o vazamento na pia devem ser consertados. Deve haver a manutenção para não desperdiçar água desta forma, não é mesmo? Como você contribui para evitar o desperdício de água? Em casa, nós podemos reduzir o tempo do banho, nós podemos manter a torneira fechada ao escovarmos os dentes. Que mais? Ensaboar as mãos, né, com a torneira fechada, molhar as plantas com regador. Vamos ver outros recursos naturais utilizados pelos seres humanos, muito importantes para atender às nossas necessidades. Vamos lá? O trator arando o solo, preparando o solo para o plantio.
o uso da água para irrigação, a extração do minério de ferro e a utilização de vigas de ferro na construção. Os recursos que se refazem de maneira natural ou mesmo pela ação das atividades humanas são chamados de renováveis, como, por exemplo, a energia solar, o ar, a água, a vegetação e o solo. O plantio de árvores é um exemplo de recurso natural renovável pela ação humana. A celulose é uma substância extraída das árvores, que é a matéria-prima básica para a fabricação de papel. O nosso livro é feito de papel, o nosso caderno, e é importante, quando não os utilizarmos mais, encaminhá-los para a reciclagem. Assim, estamos colaborando para a conservação do ambiente. Alguns recursos naturais, como os minérios, o petróleo, o carvão, eles levam milhões de anos para serem renovados pela natureza. Eles não podem ser reproduzidos pela ação humana. Por isso, são chamados de não renováveis. O petróleo é um exemplo de recurso natural que não pode ser reproduzido pelo ser humano. O petróleo é um recurso natural não renovável muito utilizado em nossa sociedade. Dele são extraídos inúmeros produtos, como a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o gás de cozinha. Do petróleo também são extraídos outros derivados que dão origem a diversos objetos plásticos, fio de nylon, asfaltos, borrachas, tintas. As reservas de petróleo localizam-se em grandes profundidades, sendo necessárias, portanto, muitos estudos e tecnologias para encontrá-los e extraí-las da melhor forma para não poluir o ambiente. São diversos os recursos naturais que o ser humano utiliza. As águas de superfícies, rios e lagos, e também as subterrâneas, elas formam os recursos naturais hídricos muito utilizados em nossas residências e indústrias, para irrigação também. O banheiro é o cômodo responsável por mais da metade do consumo de água nas residências. Fique atento ao uso da descarga. A coleta de recursos naturais de origem vegetal, produção de látex, castanha do Pará e outras sementes e frutas, né? Esses recursos naturais são utilizados, sobretudo, pelas indústrias alimentícias e farmacêuticas. Lembra quando falamos da castanha do Pará? Um recurso muito explorado, principalmente no norte do nosso país. As castanhas do Pará são sementes da castanheira do Pará, árvore típica da floresta amazônica. As castanhas servem de alimento e também matéria-prima para as indústrias. Nosso país é rico em recursos minerais. O carvão mineral e o petróleo são combustíveis chamados de recursos minerais energéticos. O carvão mineral é usado em siderúrgicas e usinas termoelétricas para a produção de energia. Abra o seu livro na página 9 e vamos analisar o mapa. Primeiro, você deve colorir o título do mapa. O título informa o tema do mapa. O título fica na parte superior. Brasil, principais recursos minerais. O mapa, ele apresenta a distribuição dos principais recursos minerais pelo território brasileiro. Vamos identificar o nosso estado? Quais são os recursos minerais encontrados na unidade federativa em que moramos? Vamos observar a legenda e localizar no mapa. Ferro, alumínio e calcário.
Observe no mapa a Rosa dos Ventos. Onde há a maior concentração de recursos minerais energéticos? Localizou? É no litoral, ao longo da costa litorânea, ou seja, na porção leste do nosso país. Hora de realizar as atividades propostas. Lembre-se então, os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Energia solar, água, vegetação são recursos renováveis. Agora, minérios, petróleo, carvão são recursos não renováveis, né? E demoram milhões de anos para serem renovados pelo processo natural, né? Então, nós devemos usá-los de maneira consciente para não acabar, né? São recursos que não podem ser reproduzidos pelo homem. Então, devemos cuidar, contribuir para a conservação, né, do nosso ambiente, da nossa natureza, da nossa vida, né, da vida de todos os seres vivos. Bom, assim que você terminar as atividades, me envie as fotos. Se tiver dúvida, me mande um áudio, como você quiser, tá bom? Combinado? Um beijo no seu coração, estou aguardando.